Hoje nós vamos conversar sobre os sistemas adesivos, assunto bem abordado nas provas. O nosso capítulo aqui de referência foi o capítulo 8 do livro do Lund, Sistemas Adesivos. Nessa aula nós abordaremos 6 tópicos, falaremos dos princípios da adesão, como ocorre a adesão do esmalte na dentina, os componentes de um sistema adesivo, a sua classificação e fecharemos com as indicações e limitações. Vamos lembrar, então, os princípios da adesão. Um adesivo precisa apresentar algumas características importantes. A primeira delas é a aderência. Um adesivo precisa se aderir à superfície e isso a gente consegue limpando esse substrato. Um substrato sujo não é favorável a essa aderência. Então, vamos lembrar da smear layer, né? A smear layer é desfavorável para a adesão. O adesivo não consegue penetrar se o substrato estiver com aquela lama dentinária. Por isso, a gente precisa de um componente desse sistema, que é o ácido fosfórico, que vai promover a remoção dessa lama dentinária, dessa smear layer. O segundo tópico é o molhamento. O molhamento é a capacidade que o líquido tem de se espalhar sobre uma superfície. E o adesivo precisa ter essa capacidade de espalhamento. Quanto mais ele consegue se espalhar na superfície, melhor vai ser a adesão, tá? E para isso está diretamente relacionado ao grau de viscosidade desse líquido. Um líquido mais viscoso, mais grosso, ele não consegue se espalhar muito bem na superfície. A exemplo disso, é só a gente lembrar do mel. A viscosidade do mel, né? Se a gente pinga uma gota de mel sobre uma superfície plana, ele não vai se espalhar sobre essa superfície, diferente de um líquido menos viscoso, como a água, por exemplo. A água se espalha por toda a superfície, portanto, eu posso dizer que a água tem um molhamento melhor do que o mel, tá? Outra questão que o adesivo precisa ter, outra característica, é a adaptação íntima. Ele precisa se adaptar intimamente com esse substrato, sem gerar espaços que poderiam causar encapsulamento de ar, essas bolhas de ar. Então, quando ele encosta na superfície, ele precisa molhar completamente essa superfície em todos os espaços, sem criar essas zonas vazias entre o substrato e a camada de adesivo. Ele precisa ter resistência física, química e mecânica e apresentar um bom nível de polimerização, minimizando os processos de degradação higroscópica e hidrolítica. Além disso, o tipo e a qualidade do substrato influenciam na qualidade final da união. Vamos lembrar, por exemplo, a gente vai falar disso mais à frente, mas já adiantando aqui, substratos, por exemplo, que tem dentina esclerosada, dentes com fluorose, né? Esses substratos, eles são mais difíceis de a gente conseguir adesão. Porque a dentina esclerosada é altamente mineralizada, né? Então, o ácido ele encontra uma maior resistência para desmineralizar essa superfície, assim como um substrato com fluorose. O substrato com fluorose, ele está rico em flúor, né? A quantidade de flúor desse substrato é muito maior. E da mesma forma, o ácido encontra resistência para condicionar essa superfície. E mais à frente a gente vai ver formas que a gente consegue fazer para ter uma adesão eficiente nesses substratos, tá? Mas só para dar só para demonstrar um exemplo aqui, né, de como o tipo e a qualidade do substrato poderia influenciar na adesão. Bem, vamos falar agora dos diferentes substratos que a gente tem para aderir. Em relação ao dente, ao substrato dentário, a gente pode promover a adesão em esmalte e em dentina. E a adesão entre esses dois substratos é muito diferente em decorrência da histologia desses tecidos serem diferentes. Então, o esmalte, ele é constituído de muito mais fase mineral do que orgânica. E ele quase não tem água em comparação à dentina. Se a gente observar nessa tabela,
O esmalte apresenta 97% de fase mineral, em comparação com os 70% da dentina. E apresenta só 2% de fase orgânica, em comparação com 20% da dentina. Além do mais, ele só tem 1% de água, né? Então é um substrato muito mais mineralizado do que a dentina. A dentina ela é completamente desfavorável para adesão, justamente por essa quantidade grande de fase orgânica que ela apresenta. A presença da água na dentina, das fibras colágenas, torna esse substrato desfavorável para adesão. Mas voltando a falar do esmalte, então aqui tem uns valores importantes que eu acho que você deve ter atenção, que é em relação à composição do esmalte. Então, ele tem 97% de hidroxiapatita, essa hidroxiapatita na forma cristalizada do fosfato de cálcio, tem apenas 2% de proteínas não colágenas, chamadas de enamelina e amelogenina, só 1% de água, e a formação do esmalte é baseada em prismas. Esses prismas apresentam diferentes direções, de acordo com a região do dente, e existe uma camada, que é a camada mais superficial do esmalte, que ela pode ser chamada de camada aprismática por não ter prismas nessa região. E a disposição irregular desses prismas é o que torna esse substrato favorável à adesão, porque o ácido, quando atinge essa região, promove uma dissolução seletiva desses prismas de esmalte. E aí torna essa região mais porosa e favorável ao processo adesivo. Uma região porosa e retentiva é muito mais favorável do que uma região lisa, porque o adesivo entra nessas retenções criadas, né? E aí a gente cria uma adesão micromecânica por conta da penetração desse adesivo nessas regiões. O ácido vai promover um aumento da energia superficial do esmalte ao promover essa dissolução seletiva dos prismas. Então, aqui na imagem, observem um esmalte não condicionado, uma superfície lisa, né? E aqui eu tenho uma superfície desfavorável para adesão. Quando a gente coloca ácido fosfórico sobre essa superfície, ocorre essa dissolução dos prismas de esmalte, e aí eu tenho, olha, uma superfície irregular, porosa, com micro-retenções, onde o adesivo vai penetrar e vai criar adesão micromecânica. Então, a adesão no esmalte, ela é completamente micromecânica, tá? Já a dentina é um substrato completamente diferente. É composto de tecido conjuntivo avascular, mineralizado, que forma a maior parte do dente. Então, o dente ele é composto em maior parte pela dentina. Tem 70% de matéria inorgânica e 20% de matéria orgânica. 17% são fibras colágenas e 3% de outros tipos de fibras. 10% de água. A dentina tem uma característica diferente do esmalte, né? Na dentina a gente tem os túbulos dentinários, que fazem a comunicação do meio externo com a polpa. Então, essa comunicação dentina-polpa é feita através dos túbulos dentinários, que tem lá a camada odontoblástica, as fibras de odontoblasto ali dentro. Temos um fluido também passando ali dentro. E esses túbulos vão variar em número e também no diâmetro, conforme a localização da dentina e idade do indivíduo. Então, mais próximo à polpa, nós temos um volume maior de túbulos dentinários, a quantidade dos túbulos aumenta próximo à polpa, e o diâmetro também aumenta próximo à polpa. Então, é por isso que nessa região a permeabilidade é aumentada. Por isso que em cavidades muito profundas com proximidade pulpar, a gente deve ficar atento ao tipo de material que é colocado, por exemplo, porque pode gerar uma toxicidade pulpar em decorrência dessa permeabilidade estar aumentada por conta desses túbulos que tem ali,
com maior quantidade e maior diâmetro, tá? A dentina peritubular. Esses túbulos, eles são cobertos internamente por dentina, chamada dentina peritubular. É a dentina que envolve ao redor desses túbulos dentinários, na porção interna. E essa dentina, ela é quase totalmente mineralizada. E entre um túbulo e outro, na região externa, entre um túbulo e outro, nós temos o que a gente chama de dentina intertubular, que já contém uma quantidade de matéria orgânica muito grande e também ocupa a maior parte do volume dentinário. Então, dos dois, qual é a dentina mais mineralizada? É a peritubular, é a que está no interior do túbulo dentinário, tá? O ácido na região da dentina, no esmalte, ele vai promover uma dissolução seletiva dos prismas. Na dentina, ele vai desmineralizar superficialmente, vai remover a camada de minerais e, com isso, vai acabar expondo a rede de fibras colágenas. Quando eu faço a exposição das fibras colágenas da dentina, eu deixo também exposto água. Então, o substrato ele fica desfavorável por conta dessa exposição das fibras e da água. O sistema adesivo, o adesivo propriamente dito, ele é hidrofóbico, ele não gosta de água. Então, como é que um substrato que tem água fica favorável à adesão de uma substância que não gosta de água, né? E aí a gente tem que pensar no que fazer para conseguir aderir num substrato que é completamente úmido. E daí vem a história do primer, que já já a gente vai entender qual a função dele. Ainda falando da dentina, a adesão nesse substrato vai ocorrer por meio do encapsulamento resinoso das fibras. Então, o sistema adesivo entra por meio dessas fibras, e aí a gente também tem uma adesão micromecânica, mas o autor acredita que na dentina a gente tem também uma união, uma adesão química acontecendo, tá? Então, esse autor ele fala sobre isso no capítulo, que na dentina a gente tem uma união química e também uma união micromecânica. Essas fibras elas só vão estar aptas à infiltração do adesivo se elas estiverem em situação de umidade. Vamos lembrar do macarrão, quando você faz o seu macarrão e esquece o seu macarrão em cima da pia lá, você tira a água do macarrão e esquece o macarrão lá em cima. Ele resseca, não resseca? Ele resseca e as fibras do macarrão elas ficam todas grudadas umas nas outras. E aí você tenta jogar um molho em cima desse macarrão, esse molho não consegue penetrar por entre as fibras do macarrão, porque elas estão completamente coladas umas nas outras. É assim que as fibras da dentina ficam. Se elas ficam completamente ressecadas, elas vão colabar. E aí o sistema adesivo não consegue penetrar e promover esse encapsulamento resinoso. Então, para a adesão acontecer na dentina, eu preciso que essas fibras estejam úmidas. Mas é uma situação de umidade, não encharcamento. Porque se tiver molhado demais, essa água em excesso também vai causar problema. Vamos lembrar que o nosso adesivo é completamente hidrofóbico, ele tem fobia de água, ele não gosta de água, tá? Na dentina a gente também tem a tal da smear layer, né? A smear layer tornando esse substrato também é um substrato sujo, né? Essa lama dentinária, e dificultando a penetração do sistema adesivo. E aí, por isso, a gente precisa limpar esse substrato com ácido fosfórico para remover completamente essa smear layer e expor a entrada dos túbulos dentinários para que o adesivo possa entrar no interior desses túbulos e fazer aquela retenção micromecânica. Dos componentes do sistema adesivo, nós temos aí basicamente 3 componentes para fazer a adesão. Eu preciso de um ácido, eu preciso de um primer e preciso do adesivo propriamente dito. Então, o primeiro componente que vai aparecer para a gente é o ácido fosfórico. É ele que promove essa limpeza da superfície, tá? E torna o substrato mais receptivo para infiltração adesiva. A concentração do ácido varia entre 30% e 40%,
E ele aumenta a receptividade do substrato por meio de dois fatores. A limpeza, então ele remove a Smearley, deixando esse substrato limpo, expondo lá a entrada dos túbulos dentinários na dentina e criando microporosidades, favorecendo essa retenção micromecânica do sistema adesivo. Tá? Então, isso pode ser questão um dia. Qual é a forma por meio da qual o ácido fosfórico aumenta a receptividade do substrato? E aí você vai ter que procurar esses dois fatores. A remoção da Smearley e a criação das microporosidades, favorecendo a criação das retenções. Já o primer, ele foi criado para devolver a energia de superfície perdida da dentina. A dentina, quando a gente coloca o ácido fosfórico no esmalte, ele aumenta a energia de superfície, deixa o substrato favorável para adesão. Na dentina isso não acontece. Eu já expliquei para você que quando a gente coloca o ácido fosfórico, o que vai acontecer? Eu tenho um ponto positivo, que é a remoção da lama dentinária, da Smearley, tá? Removi a sujeira, mas com a remoção da sujeira, o que vai expor? Fibras colágenas e água. Né? E aí é um substrato úmido, de mais água, fibras colágenas, conteúdo completamente orgânico, ficando desfavorável para o adesivo penetrar. Então eu preciso devolver essa energia de superfície perdida. E o primer veio para isso, para ser aplicado na dentina, ajudar na remoção de excesso dessa água e tornar esse substrato receptivo para adesão. Então o primer da dentina aumenta a energia de superfície dela para que ela fique receptiva a receber o sistema adesivo, tá? Esse primer ele é composto de monômero hidrófilo, então ele tem afinidade pela água, e tem solvente. São esses solventes que vão favorecer essa evaporação da água em excesso. Esses solventes podem ser etanol, podem ser acetona, água, ou a gente pode ter a combinação desses solventes também. Dependendo do tipo de solvente, a gente tem uma volatização maior da água, tá? Então, ele não exemplifica isso no capítulo, qual é o tipo de solvente que gera uma volatização maior. Ele só joga essa informação aí para você, que vai depender, essa volatização pode ser maior ou não, dependendo do tipo de solvente. Então, o primer é quem prepara a dentina para ser receptiva ao adesivo. O adesivo não gosta de água. Se eu aplicar o primer, os dois não vão se bater, a energia dos dois não se bate. Então, eu preciso primeiro preparar o terreno para o adesivo entrar. Quem vai fazer isso vai ser o primer, tá? Ele vai manter as fibras colágenas expandidas. Lembra que eu disse que essas fibras colágenas não podem ficar colabadas, elas não podem ficar unidas umas nas outras. Então, essa umidade dentinária vai manter essas fibras abertas, vamos dizer assim, para que o sistema adesivo possa entrar. Ele não precisa ser aplicado no esmalte, porque, como eu já falei, a função do primer é evaporação da água, é preparar a superfície, devolver a energia de superfície que foi perdida. O esmalte já está com a energia de superfície alta. Ele não tem fibra colágena, ele não tem água, então não tem problema nenhum o esmalte. O problema todo é a dentina. Então, por isso que o primer ele pode ser dispensado no esmalte. E recomenda-se a aplicação dele por 20 segundos e a volatização do solvente com jato de ar, afastado cerca de 10 centímetros do dente. Importante volatizar esse solvente para que a gente tenha a evaporação dessa água em excesso, e a presença desse solvente também pode causar sensibilidade pós-operatória. Então, por isso que não pode ser dispensada essa etapa de volatização. Já o adesivo, puramente, ele é composto de monômero hidrófobo. Você vai lembrar que hidrófobo vem de fobia de água. O adesivo não gosta de água. E o monômero principal que compõe esse adesivo é o bisfenol A, glicidil metacrilato, o famoso bis-GMA. Só que somente o bis-GMA,
deixa esse monômero muito viscoso e a gente não consegue utilizar ele clinicamente. Então, por isso que a gente precisa de diluentes como esse diluente aí, que eu chamo de Tegman. Esse diluente, ele vai tornar essa substância menos viscosa, para que a gente consiga trabalhar com ele clinicamente, tá? O adesivo ele já vai ser aplicado tanto em esmalte quanto em dentina. Então, ele deve ser aplicado nos dois. É ele que vai fazer a ligação com a resina composta. Quem se adere à resina composta é o adesivo. Então, por isso, ele precisa ser aplicado nos dois substratos. Só que ele não é quimicamente compatível com a dentina úmida, porque ele é hidrófobo. Então, por isso que eu preciso preparar a dentina antes, né, com primer. Ele confere resistência física, química e mecânica, além de um adequado grau de conversão. E se esse adesivo puro for aplicado na dentina úmida sem aplicação prévia do primer, acontece uma coisa: o tal do fenômeno de separação das fases, devido à incompatibilidade física que nós temos entre os monômeros e as fibras colágenas. Isso vai gerar uma perda da qualidade dessa camada híbrida, retenção de água nessa interface adesiva e redução da longevidade de união. Então, não dá para aplicar o adesivo puro na dentina sem prepará-la antes com o primer.